Olá pessoal, sou o Pastor Sidney e estou passando aqui para avisar que nós subimos agora mais uma mensagem para o canal. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, e se abençoar, compartilhe com seus amigos no Facebook, compartilhe aí no WhatsApp, nos ajude a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Venha fazer parte dessa família, do canal do Pastor Sidney Luiz. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, clique aqui em vermelhinho, inscrever-se, tá? E acione o sininho, porque você vai receber as nossas notificações. Um abraço carinhoso no amor do Mestre. Nós vamos ler o livro de Apocalipse e nós vamos ler o capítulo de número 4 de Apocalipse. Eu quero falar sobre algo muito especial, muito importante nesta noite. Não tem como a gente não fazer aí um paralelo com as coisas que estão acontecendo, porque nós mesmos mudamos aqui a nossa forma de culto, né? Algo sem precedente na história da igreja, pelo menos brasileira, mas acredito que até do mundo, né? Mas Deus sabe como faz e como faz todas as coisas, né? Um tempo como esse, em que as igrejas não podem se reunir, né, fisicamente, nós temos toda essa tecnologia para chegar dentro da sua casa ao vivo, né, uma tecnologia de acesso a todo mundo, que é o Facebook. Então nós agradecemos a Deus por todas as coisas, que o nome do Senhor nosso Deus seja sempre louvado. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 ao 6, é o que eu vou ler. Diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas coisas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre o trono 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a sua cabeça coroa de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, e por diante e por detrás, diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo de número 4. Em Apocalipse, que nós acabamos de ler, nós olhamos e vemos que o nosso Deus leva João, o apóstolo João, que agora estava na ilha de Patmos e já avançado em idade, ele é levado para lá, e o Senhor revela a ele algumas coisas muito importantes e com um propósito. O propósito era para que ele pudesse entregar para nós, para mim, para você, a revelação das coisas que era, as coisas que é e as coisas que hão de acontecer. E João tem uma visão de uma sala, que é chamada de a sala do trono. Então João pôde contemplar que nesta sala é onde Deus rege todo o universo, onde Ele exerce o seu poder e a sua autoridade. Então eu queria fazer um paralelo sobre esta sala do trono com as nossas vidas e com o tempo em que nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus fala da sala do trono. Versículo 1 diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta nos céus. Você prestou atenção no que eu disse? Uma porta aberta nos céus. Nós estamos vivendo hoje um tempo diferente. Nós estamos vivendo hoje uma situação bem delicada para todo mundo. Essa pandemia que nós estamos enfrentando do coronavírus, da Covid-19, é em todo o mundo.
é diferente de tudo que de repente nós já tínhamos participado, porque pelo que eu me lembro é a primeira vez que as igrejas têm que deixar de se reunir aqui no Brasil, mas para um bem comum. Porém, a igreja deixa de se reunir no local físico, mas agora nós estamos reunidos, porque eu sou a igreja, você é a igreja de Cristo, e nós estamos reunidos pela fé no nome de Jesus Cristo. Eu aqui, você aí na sua casa, mas ligado na mesma fé. É um tempo em que as pessoas têm se assustado, é um tempo em que as pessoas estão apavoradas, espantadas e com medo. Um tempo em que as pessoas não sabem o que pensar, às vezes para onde correr. É um tempo em que muitas pessoas estão em pânico e pavor, e alguns têm levado esse pânico e esse pavor. Mas nós, a igreja, somos detentores do conhecimento parcial, até certo ponto revelado pelo nosso Deus sobre as nossas vidas, mas o suficiente para transmitir a salvação, a esperança. Nós somos aqueles que levam as boas novas em um momento em que o mundo está tentando se encontrar, em que algumas pessoas só conseguem enxergar o caos. Nós, como igreja, conseguimos ver que há uma tempestade. Nós, como igreja, conseguimos entender que a tempestade é densa, é negra, é escura, mas nós, como igreja, levantamos a cabeça em meio à tempestade e nós conseguimos enxergar lá no finalzinho dela, lá no meio dela, uma fresta de luz. E essa fresta de luz é a esperança, é a fé, e ela nos diz que por mais tensa, por mais negra, por mais perigosa, fechada que seja a tempestade, essa fresta mostra que é um raio de luz e que breve esta luz vai brilhar. Ela nos diz que o choro pode durar uma noite inteirinha, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Isso quer dizer que nós estamos na presença de Deus, nós temos fé, nós acreditamos, isso logo vai passar. Isso não é otimismo da minha parte, é fé no Deus em que nós cremos, que Ele vai abençoar, guardar, proteger a tua casa, a tua família. É claro que nós precisamos fazer a nossa parte, mas o que eu queria dizer para você é que em muitos lugares, quase todas as cidades do Brasil, o estado de São Paulo inteiro, foi decretado a partir de segunda-feira, portas de comércio, estabelecimentos que não são essenciais, que estejam fechados. Então muitas portas estarão fechadas. Hoje é domingo, muitas portas automaticamente se fecham, mas eu quero dizer para você que há uma porta nos céus que não fecha, nem com decreto do homem. Uma porta nos céus que não fecha no domingo, não fecha no feriado, não fecha no tempo chuvoso, não fecha no frio, não fecha no calor, não fecha em momento algum. É a porta da sala do trono, e a porta da sala do trono, ela está aberta, mesmo que muitas portas se fecham. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz assim, que o véu foi rasgado do alto a baixo, e do alto a baixo se rasgou. Este véu era o véu da separação entre o homem e Deus. Em Cristo Jesus nós recebemos o poder, como diz a Epístola aos Hebreus, nós somos feitos sacerdotes, então nós podemos entrar por essa porta, além do véu, a sala do trono, em nome de Jesus. É o que está acontecendo agora. Aí na sua casa, neste momento, o Espírito Santo de Deus está com você. E você está pela fé agora entrando por essa porta, porque a porta que está aberta é a porta da sala do trono de Deus. Então nós, como igreja, nós podemos até fechar as portas da igreja fisicamente, por cuidados, por situações ou qualquer outra coisa, mas a porta da igreja, que é você, que é o seu coração, que é a tua alma, que tem acesso direto a Deus para interceder pelo teu povo, para interceder pela cidade, para interceder pelo país e pela nação, ela estará sempre aberta. Você é igreja, você é uma porta aberta do homem sem Deus para Deus. Você tem uma porta aberta direto com Deus, que é a sala do trono. As portas se fecham,
mas a porta da sala do trono nunca pode fechar. Em tempo de desespero, em que as pessoas correm de um lado para o outro, você não pode reclamar, porque você tem essa porta aberta, e a qualquer momento você pode entrar, rogar a Deus, pedir ao Senhor Deus pela tua casa, pela tua família, pela tua nação. A porta da sala do trono está aberta. Glória a Deus. A igreja está reunida. Você está na sua casa. Eu sei que você não está aqui. Eu estou aqui, a igreja está vazia. É um culto online, mas eu sei que daí da sua casa você pode dizer glória a Deus, graças a Deus, com a sua família, graças a Deus, você, a tua casa, a tua família está protegido, porque a bênção do Senhor está sobre você. Quando eu digo protegido, a Bíblia diz: praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Isso não quer dizer que você não tem que fazer a sua parte, como algumas pessoas dizem: eu sou de Deus, né? Eu não discuto isso, porque é uma inocência e uma ignorância, uma falta de conhecimento tão grande da palavra de Deus, que não compensa nem a gente comentar algo assim. Mas saber que você é um servo de Deus e tem esse entendimento, que Deus continue abençoando a sua vida. Então a porta da sala do trono está aberta e você pode entrar a qualquer momento. O versículo 2 diz assim: eis que um trono estava posto no céu e um assentado no trono. Ou seja, Deus está assentado no trono. Você entendeu? A sala do trono, a porta está aberta e Deus está assentado no trono. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele está assentado no trono. Nós sabemos que se o trono estiver vazio, o reino se perde. Se o trono não tiver um governante, o reino se perde, vira bagunça, vira anarquia. Mas um trono que fica permanentemente ocupado significa que Deus está permanentemente no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo que está acontecendo. Às vezes a gente olha para algumas situações da vida e vemos o avanço do mal no mundo, o avanço das drogas, da prostituição, da violência, desse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando agora. E as pessoas às vezes acreditam que por alguma razão Deus está perdendo o controle, mas Ele está assentado no trono e Ele governa sobre tudo e sobre todo Ele é Senhor. Deus nunca perde o controle. Nós, por outro lado, sempre oramos assim: Senhor Deus, tome o controle da minha vida. Mas quando nós oramos a Deus, qualquer que seja a oração, temos que ter fé, porque a fé é que nos leva à oração. E quando nós pedimos para Deus ter o controle da nossa vida, temos que crer que Ele vai tomar esse controle. Mas o problema é que nós gostamos do controle, e quando Deus toma o controle, é muito comum que nós nos sintamos descontrolados. Mas espera aí, não era para Deus tomar o controle? Então confie nele, espere nele. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida. Ele tem o controle sobre os montes. Ele tem o controle sobre as areias da praia. Ele tem o controle sobre as folhas das árvores, sobre os pássaros dos céus, sobre os corpos celestes. Ele tem o controle sobre o universo, sobre a galáxia, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador dos anjos, arcanjos, serafins e querubins. Ele é o autor da vida eterna. Ele é o arquiteto do universo. Ele é o conservador de todo o gênero humano. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o alfa e o ômega, ancião de dias, pai da eternidade, raiz de Davi. Ele é o leão de Judá. Ele é o rei dos reis. Ele é o pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor dos senhores. Ele está com o controle sobre todas as coisas. E você serve esse Deus tão tremendo, que o universo que nós achamos tão vasto, tão imenso,
Ele tem todo o controle. O planeta Terra, Ele tem nas suas mãos. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então descanse nele, confie nele. Por favor, pare de pregar por aí a desgraça, pare de pregar o caos, o apocalipse de uma forma diferente. Acredite em Deus. Eu quero fazer um apelo para você que é cristão. Tem gente que está doente, mas não é porque chegou o coronavírus, ele está doente porque ele está com medo, ele está doente porque ele está ansioso, ele está doente porque ele está assustado, porque ele abre o seu celular, a sua internet toda hora, é só notícia ruim. Tem pessoas que passam hoje 24 horas pesquisando para transmitir coisas ruins e às vezes não são verdadeiras. Tire uns minutinhos no dia para se atualizar, para saber o que está acontecendo, mas alguns minutos, não fique olhando para tudo e vendo tudo. Eu quero dizer uma coisa, o que eu vou dizer é coisa minha, é pensamento meu, é entendimento meu, não é nem uma revelação de Deus, não é Deus que me mostrou, é pensamento meu. Nós estamos num tempo em que muitas pessoas estão por aí, olha, essa praga é do inferno, nós temos que entrar em batalha, guerra espiritual, vamos lutar contra esse mal das trevas, vamos lutar contra o diabo que está aí fechando as igrejas e assim por diante. Eu tenho visto muita gente pregar assim, mas veja bem, já houve muitos problemas, muitas pragas. Primeiro eu quero dizer que a igreja sempre esteve de pé em qualquer situação. Ela foi perseguida, ela foi maltratada, ela foi massacrada. Os cristãos eram jogados nas arenas para serem comidos por leões, mas a igreja sempre permaneceu de pé e vai continuar de pé, porque a igreja é do Senhor. Mas enquanto as pessoas ficam aí acusando e jogando a culpa no diabo, como se uma batalha espiritual fosse resolver tudo e nem os devidos cuidados tomando, eu vejo de uma forma muito preocupante, porque o diabo, é claro, ele usa tudo que tiver, ele vai usar contra a igreja, contra o povo de Deus. Mas eu vejo que agora é um momento de nós dobrarmos o nosso joelho, de nós pedirmos perdão a Deus. É o momento de nós clamarmos pela misericórdia do Senhor. É o momento de nós chorarmos na presença de Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Senhor, tenha misericórdia do nosso povo. Nós não entendemos muitas coisas às vezes, e talvez nem entendemos agora tudo o que está acontecendo, mas sabemos que, não exatamente querendo trazer literalmente esse versículo, mas nessa questão sim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso que está acontecendo, algumas privações que nós vamos ter no final, vai resultar e redundar em glórias ao nome do Senhor. Hoje eu estava meditando numa palavra para trazer para você aqui hoje à noite, e o meu coração se encheu de júbilo e de alegria só de pensar. Vou falar isso aqui em todos os cultos e lives que nós tivermos, até quando a gente poder ter esse dia. Só de pensar no momento em que, acredito eu, creio eu, logo, se cada um fazer a sua parte, logo nós vamos poder nos reunir fisicamente como igreja. E eu fiquei imaginando a alegria do nosso primeiro culto juntos novamente. Então tenho certeza que Deus está com as suas mãos poderosas para abençoar, e Ele está com o controle sobre todas as coisas. Bom, nós temos o restante do versículo que diz assim: e um arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. João ficou maravilhado, olhando para o trono, e ele viu um arco verde atrás do trono. E segundo a ciência, a cor verde é a única cor que não cansa as vistas. E ele estava olhando para essa cor, e ele olhava maravilhado, olhando para o trono da graça, o trono do nosso Deus. Isso me faz pensar, mesmo nesse tempo de tanto terror e tanto mal,
em que as pessoas estão olhando para todos os lados. Tem muita gente olhando lá para a China para ver se a cura vem de lá, olhando para os Estados Unidos para ver se a cura vem daqui, olhando para todo para ver se vem uma resposta. É claro que nós podemos olhar, mas não podemos nos esquecer que o nosso olhar principal tem que ser para o trono da graça, a sala do trono. Quem levanta a cabeça e olha para o trono não se cansa. Quem levanta a cabeça e olha para o trono tem esperança. O salmista, uma vez cantando, disse assim: eu elevo os meus olhos para os montes. E quando ele levanta o seu olhar, ele faz uma indagação. Ele diz assim, pensando naquela época que havia o Deus Baal, e os Baalins, adoradores de Baal, diziam que tinham que adorar no monte. Aí ele olha para o monte e diz assim: de onde me virá o socorro? Ele olha para o monte, pensa em Baal, pensa nos Baalins, pensa nos deuses da época, que dizia que deveriam sacrificar e adorar Deus no monte. E ele diz assim: será que o meu socorro vem do monte? Ele pensa, mas logo ele decreta, olha para o monte, ergue o seu olhar acima do monte e diz: o meu socorro vem do Senhor, que criou esse monte, que criou os céus e a terra. Então, nesse momento de dificuldade, eu quero convidar você a olhar para cima, a olhar para Deus, a confiar em Deus e saber que aquele que está no trono, Ele é perfeito, Ele é infalível, Ele é inquestionável, Ele é grande, Ele é forte e Ele é a nossa sustentação. Ele é o nosso Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso dizer, será que eu posso ouvir um glória a Deus aí? Eu não posso ouvir, mas eu posso ler depois. Então vamos mudar, já que estamos mudando tudo. Será que eu posso ler um glória a Deus aqui? Será que eu posso ler nas mensagens desse culto online: louvado seja o nome do Senhor, toda honra e toda glória seja o nosso Deus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia, bendito é o nome do nosso Deus. Mas enquanto as pessoas correm desesperadas, diz a Bíblia, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia, glórias a Deus. O versículo 5 diz assim: e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo. O fogo que estava no trono, ele ardia. O fogo ardia diante do trono. O fogo na Bíblia, ele tem vários significados, e um desses significados é a manifestação do poder de Deus. Vejamos que o fogo que estava no trono não queimava, ele ardia. Lembra alguma coisa? Lembra da sarça? O fogo ardia, mas a sarça não se queimava. Existe uma grande diferença entre queimar e arder. O fogo que queima não tem propósito, ele destrói tudo que está na sua frente. Mas o fogo que arde, ele tem um propósito, que é iluminar, que é aquecer, ou até mesmo alimentar a nossa alma. O nosso Deus manifesta o seu poder, e jamais sem propósito, mas sim com entendimento. E Deus tem as suas revelações, revela no tempo que Ele quer, conforme Ele quer, segundo a sua graça, mas Ele tem cuidado de nós. E a razão de nos alegrarmos diante da presença de Deus e desse fogo que só arde, esse fogo que arde agora na sua alma, no seu coração, assim como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Lembra da passagem? Os 2 discípulos iam tristes, eles iam cabisbaixo, comentando sobre o que havia acontecido. O que havia acontecido? Jesus havia morrido. A tristeza batia eles, o coração deles estava abatido, e eles voltavam para a velha vidinha, a mesmice lá da aldeia de Emaús, porque a esperança que eles tinham, que Cristo remeria as nações, que Cristo traria a vitória, que Ele traria a libertação, que Ele exerceria o seu reinado, até de um entendimento errado eles tinham, mas eles tinham essa esperança. Em algum momento não teve nada errado. Tinha discípulo que achava que Jesus ia tomar o governo, mas um governo local, né? Por isso que quando
acusaram Jesus, indagaram ele, você não diz que é rei, você é rei, ele não falava nada, mas em determinado momento ele disse, sim, eu sou rei, mas o meu reino é eterno, não é desse mundo, daqui eu não sou. Mas nós sabemos que na história dos dois discípulos a caminho de Emaús, de repente, Jesus aparece, e eles não sabem que é Jesus, os olhos deles é como que fechados. Jesus pergunta, por que estáis tão triste? E eles começam a conversar com o mestre, e o Senhor começa a explicar para eles tudo o que havia de acontecer, o que estava acontecendo, o que estava escrito na Bíblia. Quando chegaram perto da sua aldeia, Jesus fez como se fosse mais longe, e um deles disse, fica conosco, pois já se faz tarde. Um deles, mesmo sem saber, tomou a iniciativa de ajudar alguém. Isso é algo importante nas nossas vidas. Algumas pessoas, mesmo sem esperar nada em troca, elas estendem as mãos e são muito abençoadas por isso. Eles convidaram Jesus para entrar. Pode entrar, Senhor, fique conosco, já se faz tarde. Jesus entrou, e no partir do pão, eles perceberam que era Jesus, quando os olhos deles se abriram e Jesus desapareceu. O que eles disseram mesmo? Eles disseram assim, bem que nos ardia o coração quando ele nos revelava a palavra de Deus arde no nosso coração. A palavra de Deus arde o meu coração agora, o homem, que não é a palavra do pastor, mas é a palavra de Deus. O nosso coração se alegra bem, Senhor. Ele é digno, ele é santo. O versículo 6 diz assim, havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. A visão que João estava tendo era tão linda que ele tenta usar coisas terrenas para comparar as lindas revelações que ele estava recebendo de Deus. Somente assim nós teríamos a noção das coisas que ele viu. Então ele tenta comparar e ele usa dois substantivos, o mar e o cristal. Quando nós falamos de mar, o mar é conhecido pela sua bravura, pelo seu tamanho, pelos seus mistérios, pela sua imensidão. Existem peixes no mar que até hoje não foram catalogados, descobertos. Existem alguns pontos no mar tão profundos que o ser humano não conseguiu atingir ainda. A sala do trono de Deus existem mistérios que jamais foram revelados ao homem. Lá há processos, lá procede toda a sabedoria, todo o entendimento, todo o poder de Deus. Então, às vezes nós achamos que sabemos de tantas coisas, mas o nosso Deus é que sabe e conhece todas as coisas. O homem tenta explicar tudo, mas tem muita coisa ainda que nós vamos conhecer de Deus, coisas que ainda serão reveladas, como está escrito, coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. E o conhecimento dessas coisas de Deus, é importante que entendamos que quando a Bíblia diz em Jeremias 33, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, está dizendo sobre esse conhecimento de Deus que Ele revela aos seus servos a cada dia. Há pessoas muito estudadas, isso é bom, há teólogos importantes, isso é bom, mas Deus revela de forma tão soberana. Às vezes Ele revela ao seu coração, você que às vezes tem um conhecimento mais simples, mas você tem intimidade com Deus, Ele revela coisas importantes para o seu dia, para a tua proteção, para a proteção da sua casa e da sua família. O cristal, ele representa a transparência. Deus, ele não maquia, não esconde a verdade, ele é bem claro e ele é limpo. E que nós possamos ter essa clareza e nos colocar na presença de Deus limpo. Que nós possamos colocar na presença de Deus sem reservas, abrir o nosso coração. Quando nós estamos bem, às vezes nós queremos orar, nós corremos e entramos na sala do trono. Às vezes alguma coisa não está bem na nossa vida, alguma coisa está nos incomodando, e aí nós olhamos para a palavra de Deus, ela diz, filhinho, se você pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, justo
justo, diz a Epístola de 1 João no capítulo 2, o versículo 1 e 9 diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda iniquidade, e aí você pode entrar na sala do trono, na presença de Deus. Mateus 10, 26, portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de se saber. Eu quero orar por você também. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você aonde você estiver, que a bênção está chegando à sua casa. Vamos orar? Aonde você estiver agora, oremos. Grandioso Deus, Senhor de todas as coisas, Tu és santo e sublime, não há Deus tão grande como Tu, nenhum só. O momento em que as pessoas estão apavoradas e assustadas, nós temos também as nossas preocupações, mas o momento agora é o de um coração agradecido, porque o Senhor tem nos livrado. Obrigado pela Tua bênção sobre nós, sobre o nosso país, Senhor. Essa praga que está se espalhando por todo o mundo, que pegou muitos países de surpresa, o nosso Brasil não foi pego de surpresa. Nós tivemos avisos, nós tivemos tempo para nos preparar, estamos tendo tempo para evitar males maiores, e eu vejo tudo isso como uma bênção do Senhor sobre a nossa nação. E eu te agradeço muito pela Tua proteção na nossa vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, na minha cidade, no nosso estado, no nosso país e em todo o mundo. E eu peço, Senhor, que agora, neste exato momento, o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas para tocar nesta pessoa que recebe a oração agora, e esta pessoa que ora comigo agora. Protege ela, guarde ela, coloque as Tuas mãos poderosas sobre a vida dela, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Dê ela sabedoria para tomar os devidos cuidados, e que a Tua bênção seja sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Deus. Que assim seja.